Boa noite, a paz do Senhor Jesus, receba as boas novas e vamos agradecer a Ele pelo dia, que nós vivenciamos, e nós estamos nessa noite aqui porque Ele nos permite, e vamos numa palavra lá em Êxodo, capítulo 3, mas eu vou iniciar lá no capítulo 2, no versículo 24 e 25, para entender a história de Moisés, Moisés, ele enfrentou um desafio, amém? Um desafio, como hoje nós também temos que estar nessa jornada de um desafio, Só que naquela época era muito mais difícil para a nação humana no passado, Na antiguidade, o povo não tinha acesso a nosso Senhor Jesus, não tinha acesso a Deus. Hoje nós temos acesso ao nosso Deus, nosso Pai, através de Jesus. Naquele tempo eles não tinham, o acesso deles era através dos seus profetas. Moisés, vou falar sobre a jornada de Moisés. Moisés, ele foi um homem de Deus, um homem que tinha muito poder, que Deus concedeu a ele. Ele era até juiz, Então, o que Moisés determinasse, estava tudo certo, porque Deus já deu todas as ordenanças, as coordenadas a ele, e ele trabalhou com Deus de acordo com o que Deus pediu, E não é diferente do dia de hoje. No dia de hoje, nós também temos que trabalhar para nós não cair no Egito, porque Moisés tirou o povo do Egito, mando por Deus, Então, nós temos que trabalhar hoje com Deus para não cair no Egito, porque o Egito, nós às vezes faz um Egito para nós, se nós não tiver cuidado, porque nós temos que andar na linha de Jesus, porque a palavra em Romanos diz assim, a palavra lá em Romanos diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, o fim da lei é Cristo. Por quê? A criação dos céus e da terra vai até o Evangelho, até Apocalipse. É o cumprimento da palavra de Deus, para se cumprir até a consumação dos tempos. Amém? Dos séculos, Amém? Então, essa jornada de buscar o Senhor Deus, a gente temos que perseverar, estar com Ele todos os dias, alimentar o nosso Deus, o nosso Pai, porque sem Ele nós não somos nada. Nós temos que ter amor a Deus, amar Ele acima de qualquer outra coisa, acima de todas as coisas, Nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Ele é Deus. Nós sem Ele não somos nada. O ar que nós respiramos pertence a Deus, Então Ele fez o homem para louvar a Ele, para servir a Deus. Deus fez a humanidade para servir a Ele. Deus fez uns para pastor, outros para profeta, outros para... Deus deu cada um a sua categoria, Mas todos nós temos um chamado de Deus. Mas muitos são chamados, como Jesus diz, muitos chamados, mas poucos escolhidos. Mas o que é que nós temos que fazer? Nós temos que ser os escolhidos de Deus. Nós temos que ter o chamado de Deus e cumprir como é que eu posso dizer? Essa linha, Seguir as pisadas de Jesus, não retroceder, não dar para trás, mas olhar para frente, Nós não pode, como é que eu posso, a gente não pode abandonar a bandeira, a nossa bandeira que Jesus nos entrega. Nós temos que estar bandeirando todo o tempo, levantando a bandeira, Então, dando continência a Jesus, porque Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso Salvador. Vai ser um pouquinho longa a história, porque é maravilhoso falar sobre Jesus, porque Ele é a videira e nós somos os ramos.
ele é a videira verdadeira e nós somos as varinhas dele, né? Porque sem ele nada somos. Vamos lá. Então, Moisés ele enfrentou um desafio. Moisés, ele foi um rapaz, né? Um moço, quando Deus tem um chamado, ninguém escapa, né? E bem-aventurado aquele que tem um chamado de Deus, que é laçado pelo Senhor. Esses são os bem-aventurados. Foi como Moisés. Moisés, ele viveu no tempo de Moisés, quando ele era criança, né? Antes de Moisés nascer, as parteiras recebeu ordem do rei para todos os filhos homens ser matados. Só deixar com vida só as mulheres, mas as fêmeas, mas os machinhos era para ser consumido, era destruído, né? Para não ter uma população grande de homens, porque o rei era maldoso, como é que se diz, já tinha aquela maldade de só ele estar com o poder na mão, com medo de crescer um exército de homens, se juntar com outros e ficar difícil de se colocar uma situação contra ele, ficar difícil deles vencerem, né? Então esse foi o papel do rei do Egito. Então esse rei foi o rei depois de José, né? Surgiu um novo rei que não conheceu José. Então esse povo foi oprimido, houve opressão nesse povo, humilhação. Então Moisés nasceu, né? Vamos lá, voltando um pouquinho. Nasceu os filhos, né? Naquela época nasceu os filhos homens, e o rei chamou a atenção, porque esses homens, quer dizer, apareceu. Por que as parteiras não consumiram, não matou os homens? Então as parteiras falou que as mulheres hebreias era muito forte, não era fácil quando elas pensavam que ia fazer o parto, elas já tinham ganhado as crianças. E o rei mandou colocar tudo no meio do rio para consumir todos os filhos. Moisés esconderam Moisés durante 90 dias, 3 meses, mas ela não teve mais como esconder, colocaram numa arcazinha e colocou no rio, né? Isso é tudo propósito de Deus. Quando Deus tem propósito, mal nenhum pode consumir. Ninguém pode impedir os desígnios de Deus, amém? Então colocaram Moisés numa arcazinha, construíram com betume, não sei nem como explicar, mas sei que colocaram no rio, amém? E ali ficaram pastorando o Moisésinho, né? Moisés é forte. Nós temos que ser um Moisés de hoje, amém? Deus é bom. Então, ficaram ali de bituca, observando. De repente, a filha de Faraó desceu lá para se banhar, eu acho que sim, né? E as suas criadas, foi mais ela, e viu aquele barquinho lá, aquela arcazinha. E ela achou interessante, e mandou ver o que era, uma criança chorando. E ela viu a criança, e a criança era formosa. Ela disse: eu vou criar essa criança como? E a criada já disse quem poderia criar, que justamente era a mãe de Moisés. Disse: eu sei quem, que tinha um filhinho que ela está com leite, que foi Moisésinho, que foi lá para os peixes comer o bichinho, né? A criança, vamos dizer assim, né? Então, vamos lá, vamos deixar agora essa parte, vamos adiante. Então Moisés, vamos concluir um pouquinho mais. Então Moisés, quando cresceu, ele se desprendeu de lá. Disse: aquela vida lá com o faraó não dava, e Moisés saiu de lá. Então, Moisés saiu do Egito, escapou, né? Porque quando Deus tem um propósito, ninguém pode impedir os propósitos de Deus. Moisés, ele saiu do Egito, se desprendeu de Faraó. E aí ele casou com uma hebreia, né? Filha de Jetro,
né, que era um sacerdote, amém? Um sacerdote. Vamos lá, eu vou lá para a história de Moisés, para nós entender melhor, né? Aleluia. Deus é bom todo o tempo. É maravilhoso. Diz assim, ó, o povo do Egito estava sofrendo, gemendo, né? E Deus se atentou a tirar aquele povo de lá, né? O povo clamava a Deus na opressão, o povo sofrido, e disse assim, vamos lá, e ouviu Deus o seu gemido, lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, aleluia. Deus, ele não quebra a promessa dele, a promessa que ele fez no passado, ele concluiu com seus amados lá no passado, é o que ele faz hoje, no dia de hoje. Então é por isso, meus amados e minhas amadas, que nós não podemos perder a nossa esperança. Tem que ter esperança em Deus, esperar nele todo o tempo. Mesmo que a promessa venha, a data que Deus determinar. Muitas das vezes ele dá aquilo que ele, a promessa que você está esperando, ele te dá praticamente instantaneamente. Mas a outros vai dar lá na frente. Mas só que nós temos que esperar, né? Esperar em Deus, porque Deus trabalha para aquele que nele espera. Amém? Aí diz assim, e viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Aleluia. Atentou para a sua condição. Então vamos lá. Deus colocou Moisés num desafio. Deus já tem um propósito, né, para Moisés. Colocou ele num desafio, né? Então, diz assim, Moisés e a sarça ardente, aleluia. Apacentava Moisés rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Então, levou rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus em Horebe. Horebe era um monte de Deus, o monte Sinai. Amém? Então, quando chegou lá, diz assim, adiante, e apareceu-lhe um anjo do Senhor, e uma chama de, como é que se diz? Em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Olhou e notou que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Amém? Eu vou repetir. Diz assim, no versículo 2. Diz assim, apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Olhou e notou, né, que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não consumia. E Moisés ficou curioso, ansioso, furioso em ver essa sarça que não se consumia. Amém? A sarça não se consumia. Aí Moisés diz assim, Moisés disse, agora irei até lá e virei grande visão, porque a sarça não queimava. A sarça não queimava, ele ficou curioso, né, de se aproximar dessa sarça. E diz assim, e Moisés disse, agora, vou repetir, irei até lá e verei esta grande visão, porque a sarça não consumia. Vendo o Senhor que virava para ver, brandou Deus a ele no meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui, aleluia. Disse, não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Amém? Graças a Deus, é terra santa. Aí disse mais, eu sou o Deus de teu pai,
o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Aleluia. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar a Deus, para Deus. Aleluia. Temeu olhar para Deus. Disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaltores, porque conheci as suas dores. O Deus falando para Moisés, que viu a situação, o clamor, a opressão do povo de Israel sofrendo lá no Egito, né? Na opressão dos egípcios. Aí diz assim: portanto, desce para lá. Colocou Moisés numa situação difícil. Moisés ficou desesperado quando Deus falou para ele: portanto, desce para livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e larga, uma terra que emana leite e mel. Aleluia! Deus é bom, meus amados. Deus é maravilhoso. Deus, ele só quer coisas boas para mim e para você, né? E nós é que faz o nosso caminho às vezes ficar torto, em vez de ficar um caminho alinhado com Cristo, é nós mesmos, né? Mas Deus dá o ensinamento. Quando nós der um tropeço, peça a Deus que Ele possa endireitar, perdoar o nosso pecado, as nossas fraquezas, porque nós somos pó, somos ervas, mas Deus é o Pai das misericórdias. Assim como Deus teve misericórdia lá do povo de Israel, que estava oprimido lá com o faraó, com os egípcios, Deus resgatou esse povo de lá. Não é diferente, nós não podemos estar em desespero, né? Por mais que nós esteja, mas temos que suportar, clamar a Deus, porque não é o homem que vai nos salvar, só quem nos salva é Deus, é o nosso poderoso Pai, é o Altíssimo Deus, é esse que nos dá tudo que eu e você precisa, está nele, amém? Tome posse dessa palavra e ouça até o final, porque você vai sair abençoado, vai sair agraciado. É uma palavra de unção, uma palavra que o Espírito Santo de Deus está no meio de nós, amém? Graças a Deus. Então, Deus, ele fez no passado, ele faz no presente, né? Então Deus, ele lembrou da promessa que ele deu a Abraão, a promessa que ele deu a Isaac e a Jacó. Tem lá em Salmos 146, se eu não me engano é versículo 7, diz: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. A nossa esperança tem que estar em Deus, não pode estar no homem. Mesmo que as coisas estejam difíceis, com dificuldade, passando por adversidade, vamos esperar no nosso Pai, no nosso Deus, porque Ele é o Deus que fez no passado, é o Deus que faz hoje, no presente, e é um Deus infinito, um Deus eterno, amém? Então é nele que nós temos que confiar e esperar nele todo o tempo. Então, como Ele fez no passado, Ele faz hoje, da mesma maneira, aleluia. Aí diz assim: a terra que mana leite e mel, né? Só dá coisa boa. Deus, vou tirar meu povo de lá que está sofrido, para eles comer o melhor da terra. Mas muitas das vezes Deus dá coisas boas para a gente comer o melhor da terra, e quando nós estamos com a barriga cheia, se esquece de Deus novamente. Então vem ataca, né? Porque a gente se esquece de Deus, aí começa a olhar mais no que está vendo, aquilo que está apalpando, que está vendo, mas não se esquece que o ar que está respirando vem do nosso Deus, do nosso Pai, né? Quando dá uma dor de barriga, aí vai gritar, clamar a Deus, né? É Ele que é o nosso socorro, vem do Senhor, que fez os céus e a terra, amém? Graças a Deus, Deus é bom todo o tempo. Então diz assim, aleluia, diz assim: agora
eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Ele diz, chegou até a mim, aliás. Também tenho visto a opressão que os egípcios oprimem. Amém? Aí diz, vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tire o meu povo, os filhos de Israel. Aleluia. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Moisés respondeu a Deus, porque ele sentiu incapaz dele entrar lá no terreiro, no território de Faraó e tentar tirar o povo de Deus. Né? Então, Deus falou com Moisés, disse assim, disse, certamente eu serei contigo, e isto será por sinal de que eu te enviarei quando houveste tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Amém? Deus deu a ordem a Moisés, quando Moisés resgatasse o povo de lá, libertasse o povo lá do Egito, levasse lá para o monte, que é o Monte Horebe, né? Que é o Monte Sinai, né? Levar esse povo para quê? Louvar a Deus, agradecer a Deus, reverenciar a Deus, porque Deus fez o homem para louvar a Ele, para servir a Ele. Deus não fez o homem para o homem viver para o mundo, para o homem ficar só louvando o mundo, e só vai louvar a Deus depois que louvar o tanto que Ele quiser, Ele vivenciar, Ele primeiro dá as primícias ao mundo, as coisas terrenas, as coisas mundanas, e depois é que se lembra de Deus. Então, nós temos que, meus queridos, minhas queridas, primeiro dar as primícias para Deus, louvar a Ele, reverenciar Ele, porque Ele é nosso Deus, é nosso Pai, tudo que eu preciso está nele. Se você, tudo, enfim, nós não temos que ter essa visão de só querer buscar palácios para morar, não, porque o nosso palácio está lá em cima no céu. Esse que é o principal, porque o palácio da terra, ele fica para trás. Claro, é evidente, todos nós temos a nossa visão também de ter as nossas coisas na terra, construir aqui aqueles nossos objetivos se realizar, mas isso é passageiro, isso fica para trás. Mas com Deus nós temos uma vida, meu amado, uma vida eterna. O melhor da terra não se compara com o que Deus tem para mim e para você. O melhor da terra não se compara o que Deus tem para mim e para você. Amém? Então vamos se apegar a Deus cada dia, vamos se aproximar nas pisadas de Jesus, porque Ele é o nosso Salvador, é Ele que nos alimenta, Ele é o nosso amigo, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa esperança. Com Ele não tem choro, não tem dor, não tem ansiedade, tem só alegria andar com Jesus, vivenciando as novidades. Para eu e você já começar a sentir as novidades de Jesus, se aproximar mais dele. Você já começa a viver um pedacinho do céu na terra, mesmo que você não tenha um carro importado ou um palácio. Mas se você tiver Jesus, eu digo para você, já é o suficiente. Amém? Porque Deus é que nos conforta. Não adianta você ter um palácio, você ter um carro importado e você dar suas passeadas, dar suas, vamos dizer, as suas vaidades, onde você acha que deve ir, ou onde você deve participar, mas quando você chega em casa, muitas das vezes, chega com vazio, né? Quando chega em casa, o vazio começa a acontecer, né? Aquele vazio corroendo, né? E aquela tristeza, né? Muitos dão uma depressão, mas com Jesus, ele disse,
Ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, né? Ele diz que é o pão da vida, aquele que se achega a ele nunca terá fome. E quem crê nele nunca terá sede. Isso é verdade, porque ele é o caminho, ele é a verdade, é a vida. Eu estou falando uma coisa porque eu não sou melhor do que ninguém, também não sou pior do que ninguém, mas de uma coisa eu digo, que a minha riqueza se chama Jesus Cristo, eu vivo com ele, o meu médico se chama Cristo Jesus, né? A minha necessidade do que eu preciso, eu não tenho palavras para agradecer ao meu Deus, sou muito pequeno, porque sou tão pequeno que ele me supre, né? Para mim não correr atrás de uma porta de uma farmácia, ou com um comprimido na minha pasta, ou no travesseiro da minha cama, não, porque é ele que é meu remédio. Eu aprendi com ele de 15 anos para cá, Deus me selou de uma vez por todas. Eu não tenho palavras para agradecer o nosso Deus, nosso Pai. Eu estou falando isso para encorajar mais todos os nossos irmãos, porque se você buscar Deus com esse propósito, Ele também fará, né? Cada um com a sua fé, né? Eu faço isso pela minha fé e Ele me atende. Eu sou suprido por Ele. Eu não tenho palavras para agradecer. Eu vou agradecer da forma que eu possa. Agora, nesse momento, vamos orar e vamos agradecer o nosso Deus, nosso Pai, porque Ele é o Pai das misericórdias, Ele nos ama, Jesus está voltando. Vamos se apegar mais a Jesus, que Ele está voltando, né? Nós estamos vivendo os tempos de Noé. Fiz até um vídeo hoje, meio-dia, por volta de meio-dia, tá? Eu fiz um vídeo e está aí, vocês podem ver. Jesus está voltando, as guerras estão aí. Jesus não vai avisar o dia de forma alguma. Ele vem como um relâmpago. Quando você acha que ele não chegou, ele já chegou. Ele não vai avisar. Ele não vai vir no meio das tribulações, é quando dá uma calmariazinha, aí Jesus aparece e vai ver realmente quem está com ele, meu amado. Então vamos estar sempre com Jesus. Sei que ninguém aqui é justo, é santo, justo e santo é o Senhor, mas nós temos que estar alimentados, dar prioridade para Ele, porque Ele diz, justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. E nós somos os filhinhos dele. Quando nós clamamos a Ele, Ele aparece. Então vamos orar, vamos entregar nossas vidas para Ele. Querido Pai, querido Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu agradeço o Senhor, meu Pai, por essa palavra lá em Êxodo, que o Senhor, meu Deus, venha nos ensinar cada dia, que nós esteja cada dia nas pisadas do Senhor, firme nos teus caminhos, meu Deus. Assim como no passado, né? Moisés, ele se apegou ao Senhor e não retrocedeu. E assim, eu tenho certeza que todos nós somos chamados, cada um nas suas condições, cada um nos seus desafios, mas o Senhor chamou a todos para te louvar, te reverenciar, glorificar, exaltar o teu santo nome. Que o Senhor fortaleça os teus filhinhos, as tuas ovelhinhas, no canal Encontro com Cristo Jesus e todos, Pai, que o Senhor possa, meu Deus, aplacar o Brasil e o mundo. Eu intercedo por todos. Que o Senhor possa abençoar, agraciar e todos nós tenhamos uma noite de bênçãos, de paz, seremos alcançados por Ti. Eu peço ao Senhor para nós ser alcançados pelas Tuas bênçãos e seremos, meu Pai, fortalecidos, alimentados pelo Senhor Jesus, que é o pão da vida. E assim eu entrego a todos nas Tuas mãos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, que Deus te abençoe grandemente e até o próximo encontro. Amém? Graças a Deus.